continuidade ao nosso estudo dos barramentos, vamos falar agora do barramento IDE ou ATA. Esse tipo de barramento é um barramento específico para conexão de unidades de armazenamento de dados, como, por exemplo, conectar a unidade de disco rígido do teu computador, o HD, o hard disk, ou conectar a unidade de CD, a unidade de DVD. Então, quando nós falamos de IDE ou ATA, é um barramento para conexão de unidades de armazenamento de dados, como, por exemplo, as unidades de disco rígido, as unidades de CD, as unidades de DVD, quer dizer, as unidades que armazenam informações, certo? Isso é muito utilizado o barramento IDE ou ATA até um determinado ponto da informática. Depois as coisas evoluíram e o barramento IDE ou ATA deixou de ser um pouquinho utilizado, certo? Bem, então já sabemos dessa dica aí. Outra dica importante aqui anotada, observa comigo, vou ler com vocês. Normalmente encontramos dois slots IDE na placa-mãe, o primário e o secundário. Isso é muito comum. Quando a gente comprava um computador, vem lá a placa-mãe no computador e normalmente tinha dois slots IDE nessa placa-mãe. E aí tu poderia conectar lá os cabos IDE. Esses cabos IDE normalmente ainda tinham duas conexões, o que permitia muitas vezes a conexão de até 4 dispositivos de armazenamento de dados, como por exemplo, de repente uma unidade de CD e DVD e 3 discos rígidos. Isso poderia ser feito no padrão IDE ou ATA, em função de vir 2 slots, e a ideia do cabo poder ainda estender para mais, em cada slot, conectar 2 unidades de armazenamento. Isso pode ser feito no barramento IDE ou ATA. Agora, quando eu digo que o barramento IDE ou ATA ele ainda é utilizado, é claro, mas não muito, é porque aos poucos vieram outros barramentos com mais desempenho. Um bom exemplo disso, também antigo, mas tinha mais desempenho que o IDE, é o barramento SCSI, o SCSI, que também é um barramento que foi muito utilizado para a conexão de unidades de armazenamento, unidades de disco rígido, unidades de CD, unidades de DVD. Muitos se utilizaram do barramento SCSI, o SCSI, para conectar os seus dispositivos. Perfeito. Só que o barramento SCSI, como ele era muito mais rápido que o IDE, ele também foi muito utilizado como barramento externo, observa, como barramento externo, para conectar impressora e scanner. Então tinha muita impressora SCSI, eram impressoras de melhor desempenho, e tinha muito scanner SCSI, que eram scanners mais profissionais, que se utilizavam desse barramento como um barramento externo. A ideia, então, do barramento SCSI era que ele poderia ser utilizado tanto como barramento interno para conexão de unidades de armazenamento, como unidade de disco rígido, unidade de CD ou unidade de DVD, mas também poderia ser utilizado como barramento externo para conectar tanto impressora como também scanner. E aí ele tinha comportamento de barramento externo. Uma das grandes diferenças do barramento SCSI em relação ao IDE, que também é para unidades de armazenamento, é que o SCSI permitia a conexão de até 15 dispositivos de forma simultânea. Comparado ao IDE, muito mais. E além disso, ele era mais rápido se comparado ao IDE também, né? Bem, mas hoje em dia, eu posso dizer que o barramento mais utilizado para a conexão de unidades de armazenamento não é o IDE e não é o SCSI. Na verdade, hoje em dia, o mais utilizado é o SATA. E por que isso? Porque o SATA é um barramento de alto desempenho e muito fácil para conectar os dispositivos. Então, ele é mais fácil para a conexão dos dispositivos, quer dizer, ele é mais simples de conectar os dispositivos através desse barramento chamado SATA. E além de ser mais fácil, além de ser mais simples, ele também tem uma outra vantagem, ele é muito mais rápido. E o padrão SATA, ele não para de evoluir. Quer dizer, cada vez surgem novos dispositivos no padrão SATA, aumentando cada vez mais a velocidade desse padrão. Então, o barramento SATA, atualmente, é o principal barramento utilizado para conectar unidades de armazenamento. Repetindo, unidade de disco rígido, unidade de CD, unidade de DVD, unidades SSD e unidades SSHD. Muitos se utilizam do padrão ou barramento SATA para a conexão desses dispositivos de armazenamento, né? E temos também uma variação do padrão SATA, que é o eSATA, que é o SATA externo. É quando tu conecta dispositivos de armazenamento no padrão SATA, mas externo.
que aparece como uma porta eSATA lá na parte traseira do gabinete de alguns computadores, justamente para conectar dispositivos SATA externos, quer dizer, que ficam fora do gabinete. Então, se tu imaginar o termo eSATA, ele se refere a isso, conexão de dispositivos de armazenamento externo no padrão SATA. Ali eu mostro na imagem algumas portas eSATA que podem aparecer no computador. Ok, pessoal? Tudo isso, barramentos para conexão de dispositivos de armazenamento de dados. Repetindo, o IDE ou ATA é armazenamento de dados, para armazenamento de dados. O SCSI é um barramento para unidades de armazenamento de dados. Também temos o padrão SATA, que eu disse que hoje é o principal padrão para unidades de armazenamento de dados, e temos também o eSATA, que é o SATA externo, que, como eu disse, é para unidades de armazenamento de dados externa, que fica fora do gabinete, mas dentro do padrão SATA, ok? Bem, temos os barramentos externos mais tradicionais também, como o barramento paralelo, pouquíssimo utilizado hoje em dia, mas ainda importante de saber para as provas de concurso. O barramento paralelo que eu te mostro aí na imagem, ele tem esse conector bem grandão que ali está sendo apontado pela seta, ele é a porta paralela daquele computador, onde tu conectava até pouco tempo atrás, até uns anos atrás, impressora e scanner. Boa parte das pessoas, quando compravam um scanner ou uma impressora para uso doméstico, utilizavam essa porta paralela para conexão de impressora ou SCSI. Hoje tudo mudou, né? Porque hoje se usa muito USB. Mas até pouco tempo atrás, o barramento paralelo era um dos principais barramentos para conexão de impressora e scanner. E as portas paralelas eram conhecidas como LPT1 e LPT2. Tipo, a porta paralela 1 era a LPT1 e a porta paralela 2 era a LPT2. Isso também era comum de acontecer aí nos barramentos externos. Outro tipo de barramento externo, mais antigo e pouco utilizado na atualidade, é o barramento serial RS232. Esse barramento serial RS232 também, assim como o paralelo, ficou mais para a antiguidade. Ainda hoje aparece nos computadores atuais. Foi usado para conectar mouse em certo período, conectava-se muito modem a ele. Impressoras de pequeno porte e baixo desempenho até hoje se utilizam do barramento serial RS232 para a conexão de alguns periféricos. Mas como eu disse, ele também está caindo em desuso cada vez mais. As portas seriais eram conhecidas como COM1 e COM2, indicando a porta serial 1 e a porta serial 2. Ok? Bem, o barramento PS2 também é um outro barramento externo, também utilizado aí nos computadores, mas para a conexão de mouse e teclado. Então, quando nós pensamos no PS2, a ideia dele é pensar mais vinculado à conexão de mouse ou de teclado no computador. O barramento PS2 tinha uma característica interessante, tem uma característica interessante, que é esses conectores coloridos, chamados de mini-DIN. Conector do barramento PS2 é chamado de mini-DIN. E aí eles são coloridos para identificar lá para mouse e para teclado. Então é muito comum encontrar mouse e teclado em alguns computadores conectados através do barramento PS2 e usando para isso esses conectores chamados de mini-DIN. Isso é bem comum aí no cotidiano dos usuários, né? Falando de barramentos externos agora mais moderno, o USB, sem dúvida nenhuma, é atualmente o principal barramento externo para a conexão de periféricos. E por que o USB é tão importante? Primeiro, porque ele é hot plug and play. Isso quer dizer que tu pode conectar e desconectar os dispositivos com o computador ligado, com o computador a quente, sem a necessidade de desligar, de esfriar o computador. Por isso ele é chamado de hot plug and play, porque permite a conexão de dispositivos com o computador ligado, com o computador quente. Daí o termo hot, que significa quente. Outra dica do USB bem interessante é que se tu tivesse, claro, a possibilidade de conectar, o barramento USB permite a conexão de até 127 periféricos simultâneos. Quer dizer, a controladora USB é capaz de controlar e endereçar até 127 periféricos simultaneamente conectados no teu computador. E essa conexão poderia ser até mesmo em linha, quer dizer, um dispositivo conectado ao outro e ao outro. Então, o barramento USB tem essa característica de permitir a conexão de muitos periféricos de forma simultânea, certo? Olha só, 127 é muito mesmo. E outra característica do USB é que ele não parou de evoluir.
além de ser facilmente reconhecido porque é hot plug and play, permitir vários periféricos conectados simultaneamente até 127, ele não parou de evoluir porque cada vez mais surge no mercado novas versões USB, como por exemplo o USB 1.1 que tinha apenas 12 megabits por segundo de transferência de dados, comparado ao USB 2.0 que evoluiu para 480 megabits por segundo de transferência de dados. E comparado ao USB 3.0, que evoluiu para 4,8 gigabits por segundo. Lembrando que giga é bilhões. Tu imagina, o USB 3.0 pode atingir até 4,8 bilhões de bits por segundo de transferência. E aí nós temos muitos dispositivos que podem ser conectados ao padrão USB. Mouse, teclado, pendrive, MP3, câmera digital, scanner, impressora e tantos outros dispositivos, que os smartphones hoje em dia, e tantos dispositivos que tu pode conectar através de portas USB. Então o USB é um barramento tão popular que hoje em dia ele permite a conexão de N dispositivos diferentes a esse barramento, a esse padrão. Outro barramento muito importante que surgiu na informática foi o barramento FireWire. Uma das características desse barramento chamado FireWire é também ser hot plug and play, permitir a conexão e desconexão de dispositivos com o computador ligado, com o computador quente, mas também tem uma outra característica que vincula ele muito parecido ao USB, que ele também permite vários periféricos conectados em linha. Nesse caso eu posso conectar até 63 periféricos simultaneamente. O FireWire também é um barramento que evoluiu, como por exemplo o FireWire 400, de 50 megabytes por segundo de transferência de dados, ou 400 megabits por segundo, e o FireWire 800, de 100 megabytes por segundo de transferência de dados, também conhecido como FireWire 800, porque pode chegar a 800 megabits por segundo de transferência de dados. A única diferença é que o barramento FireWire, ele pouco apareceu nos computadores de uso doméstico, ele aparece mais em computadores de uso profissional. Isso porque ele é muito vinculado a equipamentos multimídia, como equipamentos de som, instrumentos musicais. Ele é muito mais câmeras de vídeo, ele está muito mais vinculado a essa área multimídia. Então a ideia do barramento FireWire, ele não ficou muito popular, quer dizer, ele não é um barramento muito comum de ser encontrado nos computadores, justamente por esse perfil mais utilizado para profissionais de multimídia, certo? Principalmente quem usa aí equipamentos de som, instrumentos musicais, câmeras de vídeo, já conheceu a ideia do barramento FireWire. Ok? É uma ideia dele, né? Outro barramento que nós também podemos destacar aqui no nosso estudo é o Bluetooth. Bluetooth é um padrão de conexão sem fio. E tudo que é conexão sem fio pode ser chamada de wireless. Então, o Bluetooth é um bom exemplo de conexão wireless, justamente porque é um padrão de conexão sem fio. E sempre que a gente diz que é um padrão de conexão sem fio, é um padrão de conexão wireless. Então, o Bluetooth é um desses exemplos. E outra dica dele, que é conexão sem fio de curtas distâncias. Até 10 metros é o recomendado para o padrão Bluetooth. Claro que isso é em área livre. Então, ele é um padrão de conexão sem fio, portanto wireless, de curtas distâncias, aproximadamente até 10 metros. E ele usa radiofrequência de 2,4 GHz. Isso quer dizer que o padrão Bluetooth pode, sim, sofrer interferência de outros equipamentos domésticos que, porventura, utilizem essa mesma frequência de 2,4 GHz. Então, ele é um padrão de conexão sem fio de curtas distâncias, mas que muitas vezes pode sim sofrer interferência de alguns dispositivos. Bem, nós podemos destacar para o padrão Bluetooth, como para a utilização dele, muito se utiliza ali, ó, eu botei impressora, scanner, mouse, teclado, celular, fone de ouvido, são muito utilizados aí em conexão Bluetooth nos computadores atuais. Então tem essas características aí para o Bluetooth, certo, pessoal? Aí eu mostro uma ideia de uma conexão Bluetooth, que é um mouse conectado a um computador sem fio a curtas distâncias nesse padrão Bluetooth. Bem, nós temos um outro tipo de barramento que também não usa fio para conexão de dispositivos, que é o IRDA, que é um infravermelho. É um padrão para transmissão de dados via infravermelho.
também é de curtas distâncias, assim como o padrão Bluetooth, e também não usa fio. E como não usa fio, e sim raios infravermelho, ele também pode ser chamado de padrão de conexão wireless. E também é de curtas distâncias, e aí tem vários periféricos que são disponibilizados no padrão IRDA. É um padrão que caiu em desuso com o advento do Bluetooth. O Bluetooth meio que tomou conta da conexão de periféricos sem fio a curtas distâncias. Assim como o padrão Wi-Fi tomou conta da conexão de alguns dispositivos também em um ambiente de uma rede local. Mas o IRDA perdeu caminho, quer dizer, ele perdeu lugar no mercado. Então hoje são poucos dispositivos compatíveis com o padrão IRDA, um padrão de infravermelho para conexão de periféricos sem fio.